Graças e paz. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jonas. Livro de Jonas, no capítulo 3. Jonas, capítulo 3, a partir do verso 1, diz o seguinte: Pela segunda vez veio a palavra do Senhor a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e lhe proclama a mensagem que eu te ordeno. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma grande cidade de 3 dias de jornada. E começou Jonas a entrar pela cidade, fazendo a jornada do dia, e clamava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram o jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior deles até o menor. A notícia chegou também ao rei de Nínive, e ele se levantou do seu trono, e despindo-se do seu manto e cobrindo-se de pano de saco, sentou-se sobre cinzas, e fez uma proclamação e publicou em Nínive por decreto do rei e dos seus nobres, dizendo: não provem coisa alguma, nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas, não comam, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clame fortemente a Deus, e convertam-se, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Bem, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, livra-nos, Senhor, de toda carnalidade, livra-nos, Senhor, da humanidade, e que o Teu Espírito Santo tenha liberdade nas nossas vidas, trazendo alimento, trazendo orientação, trazendo despertamento para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. O livro de Jonas é um livro que os irmãos já têm ouvido muitos estudos, muitas pregações. O pessoal conhece Jonas como o profeta fujão, profeta desobediente, né? Mas a palavra de Deus, ela é rica. O Senhor nos dá muitos ensinamentos nesse livro. E eu estava olhando para Jonas e eu estava vendo ele de uma outra forma. Não um profeta fujão, nem desobediente, mas um profeta nervoso. Sabe, aquela pessoa nervosa, sistemático, né? Vive essa imagem dele. Teve que ele pegou, quando entrou, comprou a sua passagem, foi lá para o fundo do navio, deitou, dormiu, não quis conversa com ninguém, sistemático, né? Mas
O profeta Jonas, apesar de muitas controvérsias, é uma realidade bíblica. O Senhor Jesus mesmo citou Jonas. Então, se o Senhor citou, é porque ele é de grande importância para nós. E, na verdade, irmãos, há uma dificuldade muito grande da gente enxergar uma conexão entre o Novo e o Velho Testamento. E que eu vejo nesse livro de Jonas, que eu consegui enxergar pelo Espírito de Deus, foi que há ali realmente um dualismo entre duas correntes teológicas, que é a graça e o mérito, a salvação meritória e a salvação pela graça. Dependendo da forma como nós compreendemos a salvação, toda a nossa teologia, todo o pensamento e a condução da nossa vida vai seguir com base naquilo que nós temos, que nós entendemos como de onde vem a nossa salvação. Então, para a gente perceber se a pessoa ele entende a salvação, ele concebe a salvação pela graça, ou se é segundo o mérito, isso depende exatamente do comportamento da pessoa. Porque às vezes a pessoa professa que a salvação é pela graça, mas a forma como ele lida tanto com a igreja, tanto com as questões teológicas, como com a vida, a própria vida, porque não tem como a gente separar a nossa vida secular da vida de crente, a vida de igreja. Não tem como. Tem muita gente que até fala isso. Não, uma coisa é a religião, outra coisa é a sua vida particular. Não existe. Isso é uma utopia, isso não tem como. A nossa vida, a nossa fé, aquilo que nós cremos, a forma como nós cremos, ela influencia diretamente nas nossas ações, nas nossas atitudes. E aí, a gente olhando para a vida de Jonas e Nínive, o comportamento dele, e a gente vai notar que muitas vezes nós agimos igual Jonas. Da mesma forma, as nossas reações, de acordo com como Jonas agiu, a gente age. A gente condena ele, mas a gente está praticando a mesma coisa que ele pratica. O pensamento, o sentimento é o mesmo. Então, Jonas era uma pessoa que era servo de Deus, pertencia ao povo judeu. Ele ouvia a voz de Deus, Deus se comunicava com ele, e ele tinha uma mensagem e uma missão. Então, o que ele tinha que fazer era seguir esses passos, obedecer à voz de Deus, levar a mensagem e cumprir a missão. Então, isso, irmãos, também é delegado a nós. Nós, como servos de Deus, e aí entra o primeiro ponto, servos de Deus. Então, nós somos servos de Deus, pela graça de Deus, amém, muito bem. Então, se nós somos servos de Deus,
nós precisamos estar atentos à comunicação. Aí vamos pensar sobre essa comunicação. E quando eu estou falando de comunicação, é que estou falando de comunicação nossa com Deus. Quantas vezes por dia nós conversamos com Deus? Esse canal de comunicação com Deus, na vida do servo de Deus, ele tem que estar aberto constantemente. É comum nós esquecermos de Deus. É comum, isso é próprio do homem. Se esquecer de Deus. Você passa o dia, às vezes, 2 horas, 3 horas, 4 horas, sem lembrar do Senhor. Sem procurar essa comunicação, falar com Ele e ouvir Ele. Deus, Ele quer, Ele deseja e Ele tem prazer nisso, em se comunicar conosco. Deus criou o homem também com esse objetivo de se comunicar com Ele, de falar com Ele. Só que muitas vezes Deus fica falando, e nós não damos ouvido. Parece que a gente acha que Deus só vai falar se eu for através de uma pregação, ou se for buscar uma mensagem profética, inspirativa de um irmão que supostamente tem um dom de profecia, uma coisa, ou ouvir uma voz, algo sobrenatural. E aí fica esperando, procurando isso para Deus conversar. Mas Deus, irmãos, Ele quer falar conosco todos os dias, e toda hora, cada momento. Deus fala no nosso coração. Deus fala no nosso coração. E o nosso coração, irmãos, dentro do pensamento bíblico, a Bíblia pega esses órgãos vitais como rim, coração, para ter como tipologia elementos vitais da vida espiritual. Mas quando Deus fala aqui do nosso coração, Ele está falando da nossa cabeça. O nosso coração fica na cabeça, no nosso pensamento. É lá que está o nosso coração. Então é lá que Deus fala, dentro do nosso pensamento. Então às vezes as pessoas pensam dentro dessa área da comunicação que Deus só fala com pessoas especiais. Não, Deus falou com os homens históricos da Bíblia. Deus falou com Elias, porque ele era especial. Deus falou com Jonas aqui, porque ele era especial. Deus falou com os profetas, Ezequiel, Jeremias, porque eles eram especiais. E não, irmãos. Diante de Deus nós somos iguais a eles. Somos iguais a eles. Cada um de nós tem uma história. E uma história muito peculiar. Cada um de nós. Então nós temos essa mania de criar desigualdades dentro da humanidade e colocar pessoas em destaque dentro da história e no meio da sociedade,
por feitos e grandes acontecimentos e que destacam a vida de certas pessoas que ficam destacadas aí na história, na sociedade e até nos nossos dias. Mas diante de Deus, não. A avaliação de Deus é diferente da avaliação humana. Então, às vezes, uma pequena coisa que você faz no mundo espiritual tem muito mais valor do que um grande feito dentro da humanidade visto do prisma humano, do lado humano. Às vezes a humanidade vê um grande feito e tal, e diante de Deus aquele não foi um grande feito. E às vezes uma pequena coisa que um servo de Deus faz, aquilo na avaliação de Deus é um grande feito. Há pessoas que são preparadas a vida toda para realizar uma pequena coisa, entregar um pequeno recado, realizar uma pequena obra, vista do lado humano. Mas foi para isso que ele foi criado. Então, irmãos, se cada um de nós, como eu falei, temos a nossa peculiaridade, a nossa história, e se nós pudéssemos agora meditar nisso, pensar na nossa vida, a vida de cada um aqui, desde o seu nascimento. Eu até poderia sugerir que você começasse a escrever a sua história. Isso, eu acho que é uma coisa importante que cada ser humano deveria fazer. Escrever a sua história. Aquilo que você não lembra, busque informação com alguém da família de mais idade que te conhece, o próximo. Escreva a sua história, isso vai ser muito bom para você. E você vai descobrir determinadas coisas que aconteceram na sua infância, que foi a ação de Deus na sua vida. Deus conduzindo você desde a sua infância. E às vezes a pessoa fala assim, não, Deus, eu não sei realmente qual é a minha missão, eu não sei o que eu tenho que fazer na obra de Deus. Tem pessoas que ficam assim perdidas, eu não escuto a voz de Deus. É porque não presta atenção. Mas Deus age no nosso meio a partir da nossa infância, da nossa vida. Quantos livramentos de morte? Hoje, por exemplo, aqui, na vida de cada um aqui, eu mesmo, se for pensar na minha vida, Deus, na minha infância, Deus me livrou de morrer várias vezes. Por quê? Porque Deus queria que eu estivesse aqui hoje, nesse dia. Então, com cada um dos irmãos também foi assim. Deus agiu, Deus falou. As crianças, quantas vezes você vê uma criança sendo usada por Deus em alguma coisa? Não sei se vocês já observaram isso, mas você precisa se observar. Essa comunicação de Deus com as crianças. Quantas vezes uma criança começa a cantar na sua casa um corinho? Ou ele tem uma atitude que louva a Deus, porque aprendeu na igreja. E às vezes é um momento que você está numa aflição, ou você está precisando de ser despertado para Deus, e uma criança ali perto de você toma uma atitude
E a gente não vê, não presta atenção nessas coisas. A gente passa pela vida sem prestar atenção. Passa o dia sem prestar atenção. Deus se comunica através da natureza, dos pássaros, do clima, de tudo. Deus sempre está comunicando conosco, está falando. E fala diretamente no nosso coração, em pequenas coisas. Só, irmãos, que nós não damos ouvido àquilo que Deus fala. Porque a nossa vontade, ela é muito forte. A vontade do ser humano. O ser humano, ele tem uma teimosia natural, de querer se impor em tudo. Em tudo. A partir da sua vontade, ele crê que ele é dono da sua vida e ele faz aquilo que ele quer. E muitas vezes a pessoa ainda tenta legalizar, legitimar isso com a palavra de Deus. Mas não é a vontade de Deus que está sendo realizada na vida dele, mas a vontade dele mesmo. Isso ficou muito evidente quando as pessoas estão discutindo no mundo das ideias. Sempre cada um quer impor o seu modo de pensar. Cada um quer que a sua verdade seja a verdade absoluta. Isso é próprio do homem. E geralmente isso gera discussão, embates, lutas. Porque cada um quer seguir o seu próprio caminho. Então isso sempre foi assim. Deus quis falar com as pessoas. E dentro desse campo da comunicação de Deus também é interessante que a gente cria também normas para Deus. A gente cria normas para Deus. Deus não fala dessa forma. Deus não fala a determinadas pessoas. E parece que a gente quer monopolizar Deus só para nós. Tinha um tempo que eu achava até que Deus gostava mais de mim do que dos outros. Cheguei a falar isso muitas vezes. Então, por isso, por esse desenvolvimento desse pensamento, é que nós desobedecemos à vontade de Deus. É por isso que nós tomamos caminhos que nos levam a muitas derrotas, a muitas dificuldades. Porque nós decidimos simplesmente fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus está clara ali. E Deus, às vezes, cria dificuldades
para que aquilo seja realizado, porque não é a vontade dele, não é aquilo que ele quer, às vezes ele quer uma coisa melhor. E a gente vai insistindo na nossa vontade, contra a vontade de Deus. E às vezes consegue fazer a nossa vontade. Só que muitas vezes essa vontade nossa que nós realizamos nos leva a uma grande derrota, a um sofrimento muito grande, a uma perda muito grande. Isso, irmãos, é uma verdade, porque ela é bíblica. Nós vemos isso aqui na história de Jonas. Enquanto Jonas estava seguindo a vontade do coração dele, para realizar a vontade dele, ele só ia de mal a pior. Foi lá para o fundo do barco, depois foi para o fundo das águas, ficou no meio de toda a sujeira, de toda a tribulação, aquilo tudo representa tribulação na vida da pessoa. Perdeu tempo, perdeu dinheiro, pessoa fora da vontade de Deus, costuma perder muito dinheiro quando realiza as coisas na sua vontade, e não é de Deus. Às vezes um negócio que não é para você comprar, não é para a gente comprar, isso já aconteceu comigo, muitas vezes. A gente vai lá, não dá certo, porque Deus não quer, Deus quer uma coisa melhor. Até na compra de um carro, é para esperar mais e tudo, e a gente parece que dá uma loucura. E aquilo que o pastor Fabiano falou aqui, que o pastor Jesus ressaltou realmente, às vezes a nossa ansiedade, a nossa agonia de espírito, vem muito mais por aquilo que a gente deseja, como por aquilo que a gente precisa. E quanta coisa, irmão, que a gente compra que não precisa. Eu não sei quem foi que me falou esses dias. Mais de uma pessoa falou esses tempos aí. E agora eu estou começando a querer praticar isso. Eu vou passando às vezes e eu não gosto nem de andar mais com nenhum trocado no bolso. Porque eu tenho uma facilidade de comprar. Até aquelas frutas na rua assim que eu vejo lá, me dá vontade de comprar aquelas goiabas, de vez em quando eu estou comprando um trem daquele lá. Aí parece bonito, né? Aí Deus fala assim, não compra não, eu vou lá e compro assim mesmo. Aí chega lá que eu comer, a goiaba está azeda. Eu falei, gente, não era para não comprar. Então eu estou andando assim, sem dinheiro. Eu já não tenho dinheiro mesmo, mas estou andando. E aí, quando eu vejo alguma coisa, assim no mercado, me dá vontade de comprar. Negócio para casa, qualquer coisa, me dá vontade de comprar. Para o carro, me dá vontade de comprar. Aí eu pratico o que me ensinaram. Eu estou precisando realmente disso? Eu estou precisando de comprar isso? E a gente, às vezes, acaba se tornando um acumulador. Compra uma coisa inconveniente, difícil de usar, que nunca vai funcionar. E chega em casa, geralmente a gente não sabe montar e já quebra uma pecinha. Aí guarda. Não, esse aqui ainda vou. Aí se torna um acumulador. Gastou dinheiro, gastou tempo. E Deus falou, olha, não compra. Mas a minha vontade de comprar é maior.
E não pode ver sei lá, qualquer coisa que vier, os olhos parece, enche, o nosso coração é conquistado de imediato. O desejo. A gente anda na rua, hoje em dia, então, está uma dificuldade, porque cada dia sai um modelo de carro novo. A pessoa fica, os olhos, enche os olhos, não, eu vou comprar um carro desse. Eu tenho que comprar. Aí vende até a alma para comprar um carro daquele. Depois descobre que o carro é duro, a suspensão é ruim, bebe mais do que ajudante de pajé. E ele está lá com aquele carro. Aí ele resolve vender, ninguém quer comprar, porque ninguém é doido, besta igual a ele. Isso aconteceu comigo. A vontade da gente. Irmão, estou falando de coisa assim, nessa área de aquisição, de adquirir as coisas, e de negócio errado que a gente faz, mas é só para vocês verem como é a vontade da gente. E como a gente não ouve Deus. Como o Senhor manda assim, vai, a gente não vai. Vai para a igreja, não vai. Vai orar, não vai. Vai cantar, canta. Canta. As aves cantam muito. Tem ser humano, irmão, que nunca cantou na vida dele. Ele nunca cantou. Ele acha que o canto é uma coisa que está fora de cogitação para ele. E eu já vejo outras pessoas assim, eu acho bonito, irmão. O irmão, ele é tão desafinado, que se você ficar perto dele, você vai desafinar também. Ele não dá uma nota certa. Mas ele canta com a vontade. É bonito. É bonito. Vamos cantar junto com ele. Nem que a gente desafine do lado dele, mas vamos cantar também. Você quer ver, meu irmão? Na igreja, por exemplo, se a gente começar a cantar, se eu falar assim, vamos cantar aqui, todo mundo, 50% não canta. 50% não canta. Deus falou que era para mim cantar um pedacinho de um corinho que eu gosto, ultimamente estou cantando. Eu vou até cantar num velório, que uma irmã gostava de cantar esse hino. Acho que foi da mãe da Denise, que ela gostava desse corinho. Vou cantar só a parte do corinho dele. Não, vamos cantar todo mundo? Quero ver quem é que vai obedecer aqui o que Deus falou para a gente cantar. Todo mundo conhece esse corinho. Assim. Cantai louvores ao Senhor, cantai louvores ao Senhor, cantai louvores, cantai louvores, cantai louvores ao Senhor. Teve aí pelo menos uns 20% de desobediente, viu? Não cantaram. Como? Esse não, acho que esse aí todo mundo já sabe. Quem é que nunca tinha ouvido cantar esse hino? Deixa eu ver. Você nunca tinha ouvido, não? Ei, Damiana, lá no norte não canta isso, não? Levanta a mão bem alto, quem nunca ouviu cantar isso? Nunca? Olha, tem muita gente. Ah, bom, os mais novos estão desculpados, né? Porque isso é coisa mais antiga. Então vamos cantar de novo? Cantai louvores ao Senhor, cantai louvores ao Senhor, cantai louvores, cantai louvores, cantai louvores ao Senhor, cantai louvores ao Senhor.
Cantai louvores ao Senhor. Cantai louvores, cantai louvores, cantai louvores ao Senhor. O Senhor pode te curar você cantando isso. Simplesmente, o Senhor pode curar. O Senhor pode te libertar. O Senhor pode te dar a vitória. Você cantar. Cante. Mesmo estando em tribulação, se você cantar, o Senhor pode te dar uma vitória. Nós temos essa dificuldade de cantar. Nós temos essa dificuldade de falar com Deus, de ouvir a Deus. E a gente acha que Deus não fala com as pessoas que não são servos dele. E ele fala. A gente fala, não, mas a pessoa é desobediente, está lá no mundo, Deus não fala com ele. Fala. Deus não fala com um crente desobediente. Deus fala, às vezes, com um crente desobediente mais do que com aquele que é obediente. Ele é porque não ouve. Jonas aqui, ele estava em desobediência. E Deus falou com ele de novo. Deus tem uma paciência, irmãos. Deus tem uma paciência. Deus não é como nós, impaciente. Deus tem paciência. É longânimo. O Espírito de Deus é longânimo, de longo ânimo. Ele espera. Se Deus não tivesse paciência, o ser humano já teria sido destruído. Foi assim desde o Éden. Adão estava em desobediência. Adão, desobediente, fugindo de Deus. E Deus está lá, Adão. E isso também, e se Deus está falando conosco, isso não quer dizer também que a gente está bem na fita espiritualmente, não. E tem gente que pensa que ouve a voz de Deus, não, eu estou muito bem na fita. Esse dia eu achava que eu estava muito bem espiritualmente. Aí Deus me mostrou que eu estava totalmente despreparado. Porque tudo depende do Senhor, tudo é pela graça. Não é por mérito. Jonas achava que aquele povo não merecia o arrependimento, não merecia ser salvo. Aquele povo merecia ser destruído. E ele estava com razão, irmãos? Ele estava com razão. Pensa num povo mau, os ninivitas. Imaginem o mal que aquele povo já havia feito aos parentes de Jonas. E aí, irmãos, começou a brotar uma revolta no coração de Jonas. Jonas tinha um coração revoltado. Magoado. Irmãos, tem umas coisas que a gente tem que ter cuidado no coração da gente, para não guardar. A mágoa.
A mágoa a gente precisa lutar contra ela. Porque ela quer se apossar do nosso coração. É uma arma no mundo espiritual muito eficaz. Do mal, a mágoa. E o princípio da mágoa começa na contrariedade da nossa vontade. É onde surge a mágoa. O início da mágoa, a gente contraria a nossa vontade. É o início, quando a gente começa a magoar. Coisas simples. Às vezes a gente vem no carro, vou dar um exemplo simples. Eu venho para a igreja e eu costumo ter um caminho que eu acho que é o caminho melhor, mais rápido e mais fácil. E a Fátima, posso falar, Bé? Ela já está aqui, hoje eu tenho que falar. Posso falar, Bé? Aí, acho que eu posso. Aí, quando eu venho com a Fátima, ela fala, vamos por ali. Ela fala, não, por aqui. Aí, como eu falei, cada ser humano tem a sua vontade e a sua vontade tem que prevalecer. Aí, muitas vezes eu falo, muito teimoso, né? Eu falo, muito macho, quero vir pelo meu lugar. Aí pronto, aí surge um descontentamento. E aquilo é uma abertura para uma mágoa. Por que você não muda? Só esse pedaço aqui. E aquilo, às vezes, irmãos, pode causar uma porta aberta para a mágoa. A pessoa se acha desvalorizado, acha que a ideia dele, o pensamento dele não tem valor, e ele é uma pessoa sem valor. E isso em tudo. Vamos fazer determinada coisa, não, a data tal, aí não dá certo com a data, aí discorda da data, e aí pronto, a ideia dele não foi aprovada, e a pessoa fica magoada. Por isso que os batistas realizam tudo em assembleia. Se venceu 50%, então você tem que aceitar a sua derrota e aceitar em paz, gente. Tem gente que não aceita a derrota, não. Aceitar a derrota não quer dizer que você vai deixar de lutar e cruzar os braços, não é isso, mas é não deixar que o insucesso cause uma fissura no seu coração, rasgue a sua alma, porque tem pessoa que, porque foi contrariado, a sua alma rasgou e cria uma mágoa, e isso vai aumentando de volume. Cada dia mais a alma fica rasgada, isso impede a graça de Deus. Vocês veem a diferença entrar o mérito aí da questão e a graça. A graça é mesmo sem a pessoa merecer, você fazer o bem para ele. Mesmo que o teimoso não venha pelo lugar que você vem, você sorri, fala, tá bom e tal, que coisa maravilhosa, você está feliz. Entendeu? É difícil isso. É difícil.
Então Jonas achava que aquele povo não merecia. E é por isso que eu falei que o livro de Jonas é uma luta, aí chega a ser uma luta realmente, da graça com a meritoriedade, né? O mérito. Ele achava que aquele povo não merecia, e aquele povo tinha criado, tinha realmente feito uma fissura muito grande na sua alma, e essa mágoa dele se tornou em ódio. Se Deus fosse nos tratar da mesma forma que nós agimos e reagimos, irmão, nós estaríamos... Por isso que a palavra de Deus diz que a causa de nós não termos sido consumidos até hoje é a misericórdia de Deus. Deus é misericordioso, e Ele quer que essa misericórdia, ela brote no nosso coração, nós sejamos instrumentos dessa misericórdia. Não é fácil, porque nós queremos sempre ser o juiz e o executor da pena. Nós damos o veredito e queremos executar a pena. Nós julgamos a pessoa e queremos condenar. Ele tem que sofrer. Ele precisa sofrer para ele pagar, para ele arrepender. Eu fico pensando, gente, eu estava pensando, meu Deus, esse povo de Nínive era um povo perverso, de coração duro, mau. Era um povo que, de uma perspectiva humana, assim, eles jamais se converteriam, jamais se arrependeriam. Era um povo que não se arrependia de nada. Era um povo forte. Geralmente, quando o ser humano é forte, ele é duro, ele é impetuoso. E é por isso que a gente precisa jejuar um pouco, que é para perder um pouco dessa impetuosidade, essa dureza. Esse povo não tinha como converter. Mas a misericórdia de Deus, eu fico pensando, como é que Deus, foi através do Espírito de Deus, fazer aquele povo se arrepender. E foi todo o povo, até o rei, ficou coberto de cinza, arrependido. Colocou cinza na cabeça. Então, levar a pessoa ao arrependimento, isso não depende de nós, irmãos. Não depende de nós. O arrependimento é uma coisa que brota resultado de uma ação do Espírito Santo. E a gente quer laçar a pessoa, bota um laço no pescoço dele e quer arrastar ele na força. Não, ele tem que arrepender. Eu conheci acho que ele era um pastor, amigo meu, acho que já morreu, graças a Deus, que ele falava assim para o outro, numa questão lá, ele dizia assim: confessa, covarde, confessa que eu te perdoo. Eu falei, meu Deus do céu, ele queria obrigar o outro a arrepender. Confessa, covarde, que eu te perdoo. Então, isso é um sentimento humano, todos nós temos isso. Queremos forçar a pessoa a arrependimento, mas
Às vezes uma pessoa que a gente acha que facilmente ele vai arrepender, ele não vai arrepender. Você pode usar o argumento que for. Em pessoas, hoje em dia, eu acho engraçado isso. O mundo cristão hoje, de igreja, está tão intelectualizado, tanto pós-doutorado em divindade, tanta coisa, tanto conhecimento teológico, inflado com psicologia e lógica humana, e que muitos acham que isso é que leva a pessoa ao arrependimento, mas não é. Não sou contra estudar, não, eu gosto inclusive de estudar. Mas se não for a graça de Deus, a misericórdia de Deus, ninguém, mas ninguém, é levado ao arrependimento. Porque está na palavra de Deus, é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito de Deus. Hoje a força humana, hoje se vê muito isso, a gente nota isso quando acontece alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. Vamos arregimentar, irmãos, em oração, vamos juntar o povo do Brasil e vamos orar contra determinada coisa. Gente, não vamos batalhar, e olha, nós precisamos, olha agora, esses dias aqui, essa semana parece, estava pensando, olha, tem não sei quantos bruxos reunidos, não sei aonde, vamos juntar o povo de Deus também para clamar aqui. Mas que besteira é essa, meu Deus? Agora eu vou ficar com medo de bruxo? O bruxo que tem que ter medo de mim, ué. Agora a minha motivação para buscar a Deus é bruxo? Oxe. A minha motivação de buscar o Senhor é por causa do amor dele. É o amor dele na minha vida é que me atrai a ele. Isso é uma constância. Isso é o meu dia a dia. Isso é a minha vida. A minha comunhão com o meu Senhor é a minha vida. É o meu anseio. Não são as paixões desse mundo, as paixões. O mundo está cheio de paixões. O poder, a riqueza do mundo estão aí, foram oferecidas para Jesus lá na tentação. Estão aí as riquezas, os poderes, as forças mundanas. Não é isso. Até essa colocação espiritual, o Senhor fala, isso está no coração da pessoa, como o caso daquela mãe lá de Mateus 20, que chega para Jesus e fala, ó Senhor, eu queria pedir uma coisa para o Senhor, isso é coisa de mãe mesmo, né? Eu queria que o Senhor colocasse um dos meus filhos, um na sua direita e o outro na sua esquerda, né? Olha só, engraçado isso, né? E às vezes já tem que ter muita direita e muita esquerda para cada mãe botar um filho de um lado e outro do outro. É porque está no coração da pessoa essa primazia, esse destaque.
E Jesus falou, olha, quem quiser ser o maior, que seja o menor. Esse contraste aí, né? Essa dualidade aí, né? Essa dicotomia aí de Deus é diferente. É o último que é o primeiro, é o menor que é o maior, é dando é que recebe, é o primeiro, o último é que é o primeiro. É tudo contrário do ser humano, da nossa cabeça. Porque não somos nós que realizamos as coisas, é o Senhor. Estava pensando no Jonas. Mensagem dele, uma mensagem simples. E geralmente aquilo que o Senhor fala é simples. É para todo mundo entender. Jesus falava de coisas simples. Jesus falava das comidas, dos pastos, dos animais, do tempo. A mensagem dele era simples. Olha, gente, vocês vão ser destruídos por causa do pecado. Aí, pronto. O Espírito Santo pegou aquela mensagem, entrou no coração do povo e transformou o povo. O povo botou até os animais para jejuar. Eu não pesquisei lá, acho que não tinha jumento naquela época, não. Mas se tivesse, eles tinham botado pano de saco na cabeça do jumento. E eu fiquei pensando assim, mas gente, mas para que isso? Para que colocar um pano de saco na cabeça do jumento e jogar cinza em cima dele? Você acha que o jumento vai arrepender dos pecados dele também? Né? Você já pensado isso? E eu fiquei pensando, as crianças, tem criança que não... Criança de peito, as mães não davam de mamar para os meninos. Fiquei pensando, mas que judiação, gente. Já pensou? A menina fica mamar, eu berrando, ela que ainda não fala, né? Fica chorando, pedindo o peito e a mãe não dá porque está jejuando. A gente hoje em dia é muito bonzinho com as crianças, né? Porque a criança também tinha pecado? Aí eu vi nisso, irmãos, a seguinte, não é que o animal tem pecado, nem a criança tem pecado, mas é a atitude do coração do ser humano demonstrando que estava realmente arrependido. Não só ele, mas tudo nele. Do seu ser, o que ele tinha, tudo que estava em volta dele, estava querendo demonstrar que estava arrependido. O arrependimento, ele é profundo. Não é só de lábios. É uma coisa profunda. Por isso que os animais, até os animais jejuavam. Então a mudança, ela precisa ser radical na nossa vida. E a gente converte, às vezes, só de lábios. A nossa ideologia não converte. Nosso bolso não converte. A nossa amizade não converte. Não, eu não sei, irmão, eu fico pensando. Deus, muitas vezes hoje no meio das igrejas, Ele é só um acessório para que as pessoas realizem suas vontades. Jonas pensava isso. Deus agora vai ser o meu acessório
para realizar a minha vontade, que é a minha vingança. Agora chegou o dia da vingança. Será que crente pensa assim também? Eu tenho visto pastor com um ódio no coração de determinadas coisas, que está assim querendo vingar alguma coisa. Vamos vingar. Vamos vingar. Agora vamos vingar, vamos vingar. Eu fico pensando assim, meu Deus do céu. Aí eu lembrei os mesmos discípulos que a mãe queria botar um de um lado e outro do outro. Jesus estava indo para Jerusalém, que Jesus estava indo no rumo de Jerusalém, chegaram numa aldeia de samaritano. O samaritano falou: não, vocês não vão aqui, vocês não vão posar não, só posar em outro lugar, aqui não. Aí Jesus pega e fala para... Aí os dois discípulos, era Tiago e João, né? E João era um discípulo do amor, né? Que o povo conhece, o discípulo do amor, é? Não é isso? O povo conhece João como o discípulo do amor. Ele chega para Jesus e fala assim: Senhor, se o Senhor permitir... Olha só eles achavam que Jesus não tinha poder para fazer isso não, né? Porque eles... Nós vamos pedir fogo do céu e queimar esse povo. Olha só. Vamos vingar. Era crente, era discípulo de Jesus, né? Estava ali do lado de Jesus. Vocês acham que esse sentimento às vezes não ronda meu coração, não? Será? Olha, irmãos, de vez em quando me apanho assim, absorto, pensando em matar uma pessoa. Aí depois eu acordo e falo assim: meu Deus do céu, que pensamento é esse? Que pensamento é esse? Sangue de Jesus tem poder na minha vida? Na minha língua, misericórdia? Sou um servo de Deus, pastor, já velho, crente, devia ter convertido, não converteu até hoje. É? Humanidade, irmão, humanidade. Jesus falou assim para aqueles discípulos: vós não sabeis de que espírito sois. Quer dizer, vocês não estão conhecendo esse espírito que está em vocês aí, não? Que espírito de vingança é esse, gente? Vocês querem vingar de quê? Vocês querem vingar de quê, gente? Como se Jesus dissesse assim: a aldeia aí é deles. A casa é deles. Esse mundo aqui, irmãos, é do mundo. Não é nosso, não. Nós somos cidadão, é do céu. Ah, eu estou com o celeiro cheio. Louco, amanhã vão pedir sua alma. O que você tem acumulado, para quem será? É loucura, isso é loucura. Uma coisa boa é quando a gente fica devendo demais e não tem um centavo para nada. Ó, já tem gente pedindo misericórdia ali. Coisa boa, vou dizer de novo. Coisa boa é quando a gente fica devendo e não tem dinheiro para nada. Ora todo dia, rapaz, uma benção, corre para a oração.
Hein? Para o monte, vai lá para Capoava, tem gente que vai lá, ô Deus, socorre, me ajuda. Mas não é isso que é o melhor. O melhor é que você descobre, irmão, que você precisa de muito pouco para viver. Que o carrinho que você tem é uma benção. Não, mas benção demais, não mereço nem ter isso aqui. Aquela comida russa, o roscovo, rapaz, roscovo, comida russa que tem aí. Aquilo é uma delícia. Quando a gente não tem dinheiro para comprar nada, a gente descobre que em casa tem tanta coisa. Tem aquele pacote de maisena que está ali, ó, 6 meses, você fala um mingau, deu um mingau gostoso, rapaz. As pequenas coisas. Você fica criativo, começa a inventar farofa, não sei de quê. Ó, já começou a ideia ali, ó. Se for deixar aqui, é tanta receita aqui, vamos virar um programa da Maria Braga aqui. Então as paixões, irmãos, as paixões humanas, elas adoecem o nosso coração. Adoece o nosso coração. Jonas entregou a mensagem dele. Irmãos, quer ver uma coisa que crente fica alegre? É quando ele prega e alguém converte. Não é isso? Você se arrepende. Nosso Deus, o culto foi uma bênção. Eu conheci um pastor que ele até aumentava. Convertia 3 e dia converteu uns 20. Tanto que era a alegria dele. Já morreu também esse pastor, graças a Deus. Mas Jonas não. A raiva dele era tanta que ele achava que aquele povo não merecia a graça de Deus. Ele pregou e foi torcer para que ninguém se convertesse. Olha só, que crente bom esse Jonas. Pregou e foi ficar lá sentado de longe para ver a destruição do povo. E quando o povo não foi destruído, em vez dele se alegrar, dar glória a Deus, ele ficou com tanta raiva, que ele falou, eu estou com vontade de morrer de raiva. Porque às vezes a pessoa torce para outro se dá mal, e ele não dá mal, não se dá mal, ele faz prosperar, e não é possível. Eu sei, eu sabia, por isso que eu fugi, porque o Senhor é um Deus bom. Olha, mas se o Deus é bom, você vai achar ruim Deus ser bom? Se ele não fosse bom, você tinha torrado lá com o ácido lá do estômago lá do peixe. Tinha perdido o couro todinho. Tinha morrido. Então, a bondade, a graça de Deus, ela me alcança. Glória a Deus, graças a Deus. Eu fiquei tão feliz no último curso que nós demos para o batismo lá, que nós enfatizamos essa questão da salvação pela graça, que uma irmã falou assim, agora eu entendi. Eu sou salva pela graça. E isso alcançou meu coração de tal forma que eu queria que todo mundo entendesse isso. Eu falei, glória a Deus, isso é o Evangelho. Porque quando você entende a salvação pela graça, você quer que essa graça alcance todo ser humano. Isso
Isso é o verdadeiro evangelho. Há esperança para o perdido. Por mais perdido que ele seja, Deus é bom, o Senhor quer salvar. E aí, irmãos, eu entendi um negócio no livro de Jonas, que eu fiquei assim, maravilhado. Não sei se é porque eu sou tão tosco, tão cego intelectualmente, espiritualmente. Quando eu vi isso assim, eu fiquei maravilhado. Que geralmente, quando se prega sobre missões, a gente enfatiza muito o ID. E vai buscar tanta referência no ID, e que a gente tem que obedecer o ID, e o ID. Mas atrás do ID, existe uma ordem que precisa, ser obedecida, que muitas vezes o ID se torna uma obrigação. Você vai porque é ID. Você vai porque é uma ordenança, é uma ordem. Então você está obedecendo uma ordem. Mas quando você entende que Deus ama a todos, mesmo sendo maus, e que nós também somos, achando que não somos, mas somos, a missão toma outro sentido, outra forma. O Senhor falou para Jonas assim: Jonas, você está com raiva aí por causa de uma árvore que você não plantou, nem fez nada para ela nascer? Depois ela morreu. E eu não deveria ter compaixão de mais de 120 mil pessoas que não sabem a diferença da mão direita para a mão esquerda? São umas topeiras. Eu digo, gente, olha só. Então não tem que fazer missão, não é só obedecer o ID, mas entender que o amor de Deus abrange aquele miserável lá, aquele assassino, que ele não entende nada. É uma topeira. Que os indivíduos eram assassinos. Gente, o Senhor ama ele também. E eu preciso ser o instrumento desse amor de Deus para levar essa mensagem que pode levar essa pessoa a arrependimento pelo Espírito Santo de Deus. Olha só. Então a minha motivação não deve ser só a obediência. A obediência sim, mas por entender que o Senhor ama essas pessoas. E depois que eu entendi isso, irmãos, eu mudei até o meu pensamento, o meu comportamento em relação aos animais. Que o Senhor falou assim: as pessoas que não discernem a mão direita da esquerda e os animais. Olha, irmãos, o Senhor se importa com o animal também. Depois disso, nunca mais vou chutar nenhum gato. Não, eu não chutava mesmo, não. Eu não chutava, não. Mas os animais, você não deve exagerar, né? Tratar o animal como ser humano, mas não deve maltratar os animais também, não. Eles, o Senhor se importa, porque são vidas que Ele deu, Ele criou ali. O Senhor que fez. Como é que eu estou chegando ali e maltratando coisa que não foi eu que fiz? Então, irmãos, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor trabalhe no nosso coração, e que essa maldade do ser humano
essa mágoa, essa revolta, não se transforme em ódio contra o próprio ser humano, que é nosso irmão. E que o Senhor quer salvá-los. E que a graça de Deus está sobre eles também. E que eu sou um instrumento de graça, e não um instrumento de vingança e de ódio. Em tudo que eu for fazer, eu tenho que pensar primeiro na graça de Deus e o que Deus quer realizar ali. Para que eu não coloque, como dizia o povo antigo, a minha colher de pau enferrujada. Eu sei que esse colher de pau enferruja. A minha colher enferrujada lá e desandar tudo. Porque a vontade do homem só redunda em coisas que não edificam e que não prestam diante de Deus. Amém? Vamos curvar nossa cabeça?